Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. Em Mateus 16, olha o que Cristo vai falar sobre os judeus e o fariseu, sobre a respeito das suas doutrinas, né? Olha só, Mateus 16, 11, ó. Porque não compreendeis o que não é do pão que eu vos falava, quando vos disser, guardais o do fermento do fariseu e do saduceu. Certo? Então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Ó. Olha só. Aqui se já tem a profecia. Mateus 16, 13, um diz que é 15, um diz que é João Batista, ou diz que é um dos Elias, um dos profetas que ressuscitou. Mas e vocês? E Pedro exprime sua fé, Mateus 16. Fé concreta, que vai ter a verdadeira doutrina. E antes de Cristo ter essa revelação, antes de capacitar os seus discípulos, etc., Cristo fala para ter cuidado com as outras doutrinas. Farisaica e dos saduceus, né? Por quê, cara? É doutrina contrária que vai perseguir a igreja. Tanto lá que Atos Apóstolos 9 ali, Paulo perseguia a igreja e devastava. É essa doutrina. Aqui você já vê doutrinas ao contrário que vão perseguir a igreja. Que não vão acreditar nessa profecia. Em Mateus 16, 16 a 18. É simples entender isso aqui, ó. 13. Chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Disse Jesus, eu vou dizer que eu sou? Olha só que interessante. Essa é a dúvida que se passa nessa atualidade. Um diz que é a Igreja Católica, uns diz que é Universal, um diz que é Adventista. Não, Martinho Lutero veio trazer a solução. Martinho Lutero veio restaurar a integridade genuinamente do Evangelho, porque a Igreja Católica se corrompeu. Olha só que interessante. Aqui essa pergunta é pessoal, é para os discípulos que ele está capacitando. O povo já não sabe quem é. O povo tem essa dúvida. Que o povo, Oséias 4:6, se perde por falta de conhecimento. Porque abraça essa doutrina judaica, essa doutrina farisaica. Que interessante. E não tem acesso à verdadeira doutrina. A verdadeira verdade será conhecida pela igreja. Que tem aqui, ó. Tem profecia, tem envio, tem pastoreio, tem chave de ligar e desligar. Mateus 18, 19. 16, 19, ó. 18, 19. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, a profecia aqui. Versículo antes, ali o 11, Mateus 16, 11 e 12, Cristo já deixa um alerta para a gente. Cuidado com essas doutrinas farisaicas. Olha só. Dos fariseus e saduceus, ó. Que interessante. É para a gente entender. O Cristo deu pastoreio a Pedro, João 1. Então não tem como mudar essa revelação, cara. João 21. João 20, 21 a 23, soprou o Espírito Santo sobre eles, a autoridade de perdoar pecado, de reter pecado. Aqui, 21, ó, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Como a gente vamos conhecer a verdade? Como a gente vamos entender esse texto? Efésio 1 Timóteo 3,15, que a igreja é o baluarte da verdade. Efésios 3,10, ó. Assim de hora em diante,
As denominações e apostolados celestes podem crescer pela igreja, ó, a fim de diversidade da sabedoria divina, ó, pela igreja. Tanto que a igreja organizou a escritura, tanto o cano do Velho Testamento e do Novo Testamento. Que interessante. Essas profecias, essas revelações, essa doutrina, as apóstolas 42, perseveram na doutrina dos apóstolos, é profecia para a igreja, não para as igrejas. As igrejas, divisões, vão seguir a tradição judaica, farisaica, que não vão acreditar que Cristo fundou uma igreja, que Cristo deixou um pastor universal, que Cristo deu uma revelação aos seus discípulos, que Cristo enviou aos seus discípulos, que Cristo capacitou os seus discípulos, e os seus discípulos deram a vida por essa igreja, para edificá-la. Se você for ler a Bíblia com seu uso pessoal, sua própria interpretação pessoal, com visão carnal, doutrina carnal, você não vai conhecer a verdade. Porque João 8,32, conhecereis a verdade, né? Muito esse texto que vocês não te usam, mas 31, você tem que meditar o 31 para você entender, ó. João 8, 31 e 32, ó. Ó, 31. E Jesus dizia aos judeus, ó, que nele creram, ó, se permanecedes na minha palavra, sereis meu verdadeiro discípulo, ó. Aos judeus que creram em Jesus Cristo. Se permanecer na minha palavra. Agora vai, ó. Conhecereis a verdade vos livrará, ó. Olha só, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho que vai te levar à verdadeira verdade, que vai te fazer você conhecer a verdade. Qual evangelho? As apóstolas 2,42 perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Doutrina. Doutrina, não doutrina farisaica, não doutrina judaica, não doutrina da universal, da assembleia, da triangular, essas bilhões de igreja, não. Uma só doutrina. Você vai conhecer a verdade, o caminho da verdade. E João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, tem que vir a essa igreja, pregação dos apóstolos, para você ser membro dessa igreja, para chegar até o Filho, para você chegar até o Pai. Olha só que interessante. Que interessante. Olha só, Atos 2,47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ele juntava outros que estavam a caminho da salvação, ó, porque conheceu a verdade. Creram na pregação dos apóstolos que é enviado por Senhor Jesus Cristo. As apóstolos 1:2. Os protestantes é enviado por Jesus Cristo? Os protestantes é enviado pela igreja? Os protestantes é enviado pelo magistério? Não. Se apartou da tradição, ou do magistério, da tradição, e segue a escritura, como seu sola fé, sola graça, sola fidei. Olha só. A verdade está sobre essa coluna, sobre o magistério, a esposa, que é a igreja de Cristo, e os apóstolos, que são as colunas, que vão edificar. Por isso que ali o termo é sobre ti, Pedro, edificar a igreja. Sobre esta pedra, João 42, a pedra é Pedro. E os discípulos, que vão edificar a igreja. E a pedra angular é Cristo. Efésios 3:10, no finalzinho, deixa isso bem concreto. Tendo por pedra, de fato, o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular o Cristo. Simples entender isso, protestante. Mas o eunuco lia ali o Velho Testamento, sim, mas ele não teve uso pessoal, interpretação pessoal. Deixou um membro da igreja, que é Filipe, interpretar para ele. Para ele não ter uso pessoal, para ele não ter interpretação pessoal. Quis a interpretação pelo membro da igreja. As apóstolos 8 ali, ó. Eu estou refutando um comentário protestante aqui, ó. As apóstolos 8, ó. Aqui, ó, 30, ó. Filipe aproximou-se e ouviu que eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura entendes o que está lendo? Respondeu, como é que eu posso, se não há alguém que me explique? Rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele, ó. Filipe interpretou para ele, membro do magistério. Então, a autoridade de interpretar, o respaldo,
magistério. Efésios 3:10. 1 Timóteo 3:15, baluarte da verdade. Coluna sustentável da verdade. 2 Pedro 20, não podendo Deus, pessoal. A igreja que interpreta, a esposa que interpreta, são os líderes, os apóstolos que interpretaram. Os pais apostólicos, etc. Olha só. Para não ter o que você vê hoje aí. O uso pessoal, interpretação pessoal. Se você for ver um adventista abrir Mateus 16:18, ou um triangular abrir Mateus 16:18, ou a mundial, a plenitude, vão ter divergência, distorções. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. Outro fala outra coisa e outro fala outra coisa. Olha só que interessante, sem a visão do magistério. A interpretação do magistério é infalível, cara. Infalível, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28:20. Para ter a verdadeira interpretação, para você conhecer o verdadeiro caminho da verdade. Confiado a que ele escolheu, que são seus sucessores, que são os bispos, que são os padres que têm por missão de manter a integridade, como diz o catecismo da igreja. O magistério, a tradição e a escritura, segundo 3:15. Paulo fala da tradição. Evangelista São Lucas fala, em Lucas 1, do 1 em diante, fala a tradição. Ele buscou fonte da tradição. Interessante. Essa é a Igreja Católica. Salve Maria. Sou missionário São Roberto. Essa é a verdade. Vem da igreja. Glória a Deus, aleluia.